30% do Fundeb. Lembrando que estarei com o microfone aqui, gente. Quem precisar perguntar alguma coisa, só levantar a mão. A plenária é muito grande. Eu posso não ver, mas aí eu estarei aqui no canto, sempre observando, ok? Ok. Espera um minutinho, só chamar aqui o pessoal e eu vou aí. Então, nosso mediador, professor Raimundo, que já se encontra aqui. Prefeito Gilson também. E os palestrantes. Gostaria de chamar aqui Leomi Ferreira de Araújo, coordenador de operacionalização do novo Fundeb, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e Ministério da Educação. Professor... Então, com vocês. Bom, tivemos agora a grata surpresa, ou ingrata surpresa, o nosso palestrante, o auditor Vitor, ele ontem foi acometido por uma virose forte, não passou bem a noite, com vômitos, com diarreia. Ele ainda veio até o nosso evento, mas parou no posto de saúde próximo aqui e ele teve que retornar. Então, praticamente, ele quase não conseguiu dirigir, já ia pedir Uber, e ele estava tentando, com a presidência, alguém para substituí-lo, inclusive com o material já pronto, com os slides que ele iria justamente apresentar, e nós iríamos abrir essa plenária. Então, como até agora estamos aguardando, de repente poderá aparecer alguém do TCM. Mas o que é que a gente vai fazer? Qual será a orientação? O nosso coordenador de operacionalização, ele hoje é a pessoa que fala a nível nacional. Pronto. Tudo que nós pudermos, tá certo? Procurar saber dele, tudo que nós pudermos incentivar, mobilizar com relação às perguntas, para poder nós dirimirmos as nossas dúvidas a nível federal. E o que for a nível municipal, aí eu já me comprometo, então eu vou pedir a Renê, cadê Renê? Renê, a gente vai fazer, literalmente, os questionamentos, e a gente vai registrar, e a única coisa que eu vou pedir a Vitor, que eu vou protocolar amanhã essa consulta, e que ele nos responda no máximo em 10 dias, já que ele não pôde vir. Então, acho que é o mínimo que ele pode fazer. Oi. Isso, não, eu já falei, a questão de saúde. Então, vamos aproveitar a presença de Leomi para poder dirimirmos as nossas dúvidas e os possíveis questionamentos que Leomi não conseguir responder a nível federal, que atinja a nível municipal, a gente já vai sair daqui com os encaminhamentos e eu vou pedir, assim que eu sair daqui, vou ligar para ele, que ele dê prioridade nessa consulta e aí disponibilizaremos de imediato essas consultas para vocês. Combinados assim, gente, porque vamos ter, de fato, algo concreto assinado pelo presidente do TCM. Porque o que iria acontecer aqui era justamente uma apresentação, mas não teria, literalmente, a validação legal, porque não tem nada, literalmente, assinado pelo presidente. Mas no momento que a gente dialoga, no momento que a gente apresenta as nossas dúvidas, nossos questionamentos, vamos ter simplesmente um documento formal e que esse documento poderá servir, se no futuro exigir, um embasamento para a nossa defesa, a defesa do nosso prefeito, nas nossas prestações de contas anuais. Combinado esse caminhamento? Então, o que nós precisarmos perguntar, vamos ter essa oportunidade com o nosso amigo Leomi, quem agora eu vou aproveitar para poder passar a palavra. Seja bem-vindo, Leomi. O espaço aqui da Undime é todo seu, né? Aproveite, como nós também iremos aproveitar cada segundo desse momento. Seja bem-vindo. Por favor, gente, um aplauso para o nosso... Pronto, fica à vontade aí, irmão. Muito obrigado, professor. Quero cumprimentar os prefeitos que fazem presente à mesa. Tem algumas perguntas aqui. Eu posso circular ou estão filmando e eu não posso sair daqui? Posso circular? Não, tá. Não, porque eu não... Os primeiros 70 dias da pandemia, na verdade, a pandemia começou, acho que foi dia 15 ou 16 de março do ano passado. 17 de março.
Dia 18, eu tinha viagem de férias para a Bahia. Aí a Latam, você não vai viajar não, rapaz, você vai ficar aí. E aí, lá em casa a gente ficou os primeiros 70 dias sem abrir a porta de casa. Então essa é a minha primeira viagem a trabalho. Antecipei segunda dose de vacina e tal. Mas uma vez que eu já saí de casa, uma vez que o FNDE autorizou, depois de muito esforço da Undime Bahia, Undime Mato Grosso tentou, não conseguiu, Undime Mato Grosso do Sul tentou, não conseguiu, Undime Paraná tentou, não conseguiu, só Undime Bahia conseguiu me tirar de casa. E eu sou apaixonado por todos os brasileiros, mas o FNDE não tinha autorizado. Assim, impressionante a força, presidente, da Undime Bahia, do esforço que o senhor e a professora Rosa fizeram. Eu tenho certeza que representa a força do pessoal aqui. Até porque o povo que comeu o café da manhã que eu vi hoje cedo, tem força. Não é possível, não. O hotel tomou um prejuízo hoje. Do bolo, o pão ali, eu espero que não faça o povo dormir agora. Então, posso levantar um pouquinho? Estou vacinado, vocês também. Eu prometo não falar tão perto de ninguém, vou dar uma circulada. Não sei se todo mundo me conhece. Se alguém me conhece, na verdade, se alguém já parou para assistir alguma apresentação nossa. Minha filha, por exemplo, de 4 anos, a Letícia, não presta atenção em mim por mais do que 5 minutos, mas talvez alguém já tenha prestado atenção em alguma live que a gente tenha feito, algum webinário. E a professora Rosa falou, Leomir, você não vai fazer mais o webinário, você vai lá na Bahia. Então, aqui estou. Eu tenho um costume de não gastar tanto tempo com os slides, isso já nivelando a expectativa de vocês. Eu não costumo gastar tanto tempo citando a norma, artigo 26, tem que aplicar 70% do recurso do Fundeb com remuneração de profissionais de educação, conforme a formação do artigo 61 da LDB. Não é muito a minha praia. Eu vou tentar explicar de forma que todo mundo compreenda, e à medida que tiver alguma dúvida, Leomir, onde você está mentindo? Onde está isso? Vocês me perguntam o que eu digo, cito onde está na lei, onde está na norma. Outra coisa, podem fazer pergunta a qualquer tempo. Inclusive, uma sugestão que eu tenho, já que estou voltando para o presencial, estou emocionado com isso, se quiserem deixar 2, 3 microfones rodando aí e o pessoal levanta a mão, quando eu der atenção para a pessoa, eu deixo ela falar. Quando não, esse é o poder de estar aqui. Eu falo, não fala por enquanto que eu vou falar. Outra coisa, professor, o senhor falou que o que eu não souber responder, manda para o TCM. O que eu não souber responder, eu vou mentir. 500 pessoas na minha frente, eu não vou saber responder, vou dar um jeito, nem que eu tenha que mentir. Ninguém vai ficar sem resposta aqui, não existe essa possibilidade. Inclusive, vou aproveitar que o cara do TCM não está aqui, eu vou falar o que eu quiser, não vai poder me desmentir mesmo. E digo mais, eu não tenho nenhuma inveja dele, porque tudo que você pergunta para o TCM tem que ser pergunta de forma genérica, porque o Tribunal de Contas não pode responder caso concreto. O FNDE, a missão do FNDE na Constituição é responder a casos concretos. Então, eu posso falar o caso do seu município, ele não pode, então eu sou mais legal do que ele também. Então, valoriza aqui. Eu vi. Então, como a missão é falar, os microfones já estão circulando, tem um aqui, ó. Vai passando aí, quem quiser falar. Vamos lá. A gente tem que falar sobre 2 coisas, né? Inclusive, se vocês forem assistir outras palestras, outras lives, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Começa perguntando para o palestrante quem são os profissionais da educação básica que podem receber pela subvinculação 70%. Se ele gaguejar, se ele disser qualquer coisa, já fala assim, o cara é ruim, não sabe para onde vai. Outra coisa, se você quiser mesmo encher o saco dele, você pergunta qual é o percentual de aplicação do recurso da complementação VAT na educação infantil. Se ele demorar mais de 33 segundos para responder, fraco também. Já pode sair da live e esquece a vida dele. Por quê? Porque são perguntas das mais difíceis. Agora, se você quiser testar ele mais ainda, você pergunta para ele se é possível ou não fazer processamento de folhas de pagamentos por banco privado. Por quê? Porque o pessoal só conhece a palavra vender a folha, não conhece processamento de folha de pagamento, que é o termo chique, que o Banco Central adota. Então, são as 3 principais perguntas. Elas têm motivos de ter dificuldade de se responder, até porque há problema na própria lei. Como a lei foi formulada, tem problema. Então, considerando que vocês já conversaram ontem com o professor Alessio, inclusive me falaram, professor, que o professor Alessio ficou com as perguntas mais fáceis e o pessoal deixou as perguntas mais difíceis para hoje. Isso não é certo. Está lá, voltou para o Ceará e eu fiquei com as perguntas mais difíceis. Mas vamos lá. Profissionais da educação básica. Qual é o grande dilema que a gente tem? Lá no artigo, até ano passado, o que a gente estava acostumado? A pagar todo mundo do magistério. Inclusive, a gente tinha um modelo mental
Gente, pode tirar a máscara aqui? Posso, né? Tinha um modelo mental que falava o seguinte: olha, paga todo mundo de dentro da porta da escola para dentro. E isso facilitava os gestores, isso facilitava os contadores, isso facilitava o pessoal do financeiro, isso facilitava todo mundo. Só que aí veio a lei do novo Fundeb, diga-se de passagem, até a aprovação na primeira Câmara, no primeiro turno da Câmara dos Deputados, não tinha um ajuste, não. Era de acordo com o artigo 212 da Constituição. Paga-se todo mundo da rede de ensino. Na discussão, na deliberação, no trâmite, na negociação, o deputado Felipe Rigoni era o relator, é que mudou o artigo 26 e falou assim, olha, não basta ser da rede de ensino, não. Não pode pagar todo mundo, não. Tem que pagar todo mundo desde que tenha uma das formações previstas na LDB. Ou seja, quem trabalhou, quem militou 10, 15 anos pelo novo Fundeb, se sentiu frustrado quando descobriu que, poxa, minha rede de ensino tem várias pessoas que não têm formação em pedagogia. Minha rede de ensino tem merendeiras e profissionais da atividade meio que ajuda. A merendeira, inclusive, tem várias dissertações de mestrado sobre isso. A merendeira participa do processo político-pedagógico, contribui para a alimentação escolar de qualidade. Ela não tem formação em nível superior. Então, de alguma forma, se sentiu frustrado quando viu essa especificação lá no inciso 2º do artigo 26 da lei. E ela está posta, não tem mais para onde correr. Então, todo mundo falou assim, quem se pode pagar com a subvinculação de 70%? E mais, novo Fundeb, vários municípios, 1.374, receberam a complementação VAT, um dinheiro novo, um dinheiro que não existia no antigo Fundeb, desde 31 de julho desse ano. O que aconteceu? Eu não sei se tem algum caso na Bahia, mas tem município do Maranhão que recebeu 35 milhões de reais. E falou assim, Leomir, como que eu gasto esse dinheiro? Eu não sei a quem posso pagar. Então, aí começaram os dilemas. Então, a primeira conversa é essa. Qual é o problema da lei? O problema da lei, na definição sobre quem pode receber, é o seguinte, lá fala que devem ser pagos todos os profissionais da educação básica. Só que em nenhum lugar se diz onde está escrito quem são os profissionais da educação básica. Aí o que muita gente diz? Não, mas a LDB fala em trabalhadores da educação. Em outros momentos, profissionais da educação básica. Então, qual é a diferença entre trabalhadores da educação e professores da educação básica? Se eu perguntar aqui, cada um vai dizer uma coisa. Ah, eu acho que está... Aí, o que, em geral, as pessoas entendem? Trabalhadores da educação, é todo mundo que trabalha com a educação, no município, todo mundo da rede, e profissionais da educação são aqueles do magistério. Só que não tem nenhum lugar escrito isso. Isso é uma sensação, isso é uma percepção, isso é um uso comum da terminologia. Só que, na lei, tem uma matéria em direito que se chama legística, que utiliza a técnica legislativa. Você só pode colocar uma palavra, um conceito, se ela for de senso comum. Senão, esse conceito tem que ser explicado. Por exemplo, se a gente fala aqui na palavra, vamos lá, resiliência. Resiliência parece, mas não é um termo comum, não é um termo de consenso. Resiliência na física, tem professor de física aqui? Resiliência na física é uma coisa, resiliência na psicologia é outra coisa, resiliência na administração é outra coisa. Então, como resiliência, uma palavra que é depender da ciência, a perder da perspectiva de estudo, tem um significado, ela, se for colocada a palavra resiliência em uma lei, tem que estar lá conceito. Artigo 1, essa lei trata não sei o quê. Artigo 2, das definições. Resiliência. Para fins dessa lei, resiliência significa isso, 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 isso. Ou seja, na lei do novo Fundeb, deveria estar assim, artigo 1º, essa lei trata do Fundeb. Artigo 2, das definições. Para fins desta lei, profissionais da educação são todos aqueles, aí seria enumerado. É isso que agora aparece em 3 projetos de lei. Um do Gastão do Maranhão, outro do senador, acho que é Reis, de Santa Catarina, e outro de quem? De outro deputado, que a relatora é a professora Dorinha. Então, hoje tem 3 projetos de leis que têm essa definição, mas até então, hoje não tem. E é por isso a dificuldade de se pagar. Por isso, muitos municípios não conseguem pagar todos os profissionais da rede de ensino e tem essa dificuldade. Só que ninguém contou esse detalhe para vocês. Então, se não contou, o que a gente pensou? Olha, lá em 2006, quando se criou o Fundeb, se solicitou ao MEC para provocar o Conselho Nacional de Educação, o CNE,
para definir, porque ele é o órgão assessor do ministro de Estado em Educação para definições desse tipo de formação, cursos, quem é que pode receber, definir quem pode receber recursos do Fundeb. E em 2007 para 2008, a resolução é número 1 de 2008, o CNE demorou 1 ano e meio, mas se posicionou. E está lá, está na internet para quem quiser. Resolução número 1 de 2008, CNE, vai estar definindo quem são os profissionais de educação do magistério, na ocasião, que podiam receber o recurso do Fundeb, de acordo com a lei anterior. Então, o que a gente fez? Olha, vamos consultar de novo. Já fez uma vez. E a gente consultou o CNE. Então, quem assistiu alguma live, quem recebeu algum e-mail do FNDE, teve na resposta essa informação. Estamos aguardando a consulta do CNE com a definição por resolução. Anteontem, antes de vir para cá, cheguei aqui ontem, anteontem tivemos uma reunião com o CNE, 85 pessoas, não sei se o professor Alessio comentou da reunião. E o CNE falou assim, não, a gente vai falar disso, a gente vai se meter nisso, não. Vai ter que ser um projeto de lei a aprovar. Então, como o professor Alessio já comentou isso com vocês, a minha missão é dizer o que a gente faz enquanto não chega a lei. Porque, convenhamos, eu não espero essa lei no final desse mês. Alguém aqui tem essa expectativa? Eu acho que não. Senão, vamos começar a colocar o pé no chão e olhar o histórico no Brasil em regulamentação de alguma norma. Não dá, é inviável um processo legislativo que não avançou ser concluído em 1 mês. Então, a gente não vai ter essa lei no final de outubro, mas a gente já tem que começar a planejar. E quando a gente começa a planejar, o município começa a olhar as planilhas, a tabela, os municípios já estão olhando as portarias sobre a complementação VAF, a complementação VAT, já sabe quanto recurso vai receber e diz o seguinte, professor, eu não vou conseguir alcançar a aplicação mínima de 70% com remuneração de profissionais. E o sindicato está me pressionando, tem live dizendo que tem que ser de acordo com a Constituição, e que a Constituição é maior que a lei, e o artigo 212 da lei fala para aplicar o mínimo de 70%. Aí tem Tribunal de Contas que fala assim, olha, se não aplicar o mínimo de 70%, reprova as contas do prefeito. E quem aqui quer deixar o prefeito ou a prefeita com as contas reprovadas porque não aplicou 70%? E por essa angústia, por essa ansiedade, por essa incerteza, por falta de manifestação jurídica, o que a pessoa pensa? O que faz então, se está sobrando recurso no Fundeb, e está chegando ao final do ano? Não, vocês estão com o microfone na mão, não é possível que ninguém vai ter coragem de responder. O que a gente faz quando está sobrando recurso do Fundeb? O que vocês fizeram até ano passado? Ah, bom! Ora, o povo, todo mundo que falou aqui, vocês levantaram, pularam, bateram palma, agora que é para falar do rateio que vocês querem resolver, vocês estão meu murcho. Não, gente, com o coração, abono e rateio, não era assim? E o problema do abono e o rateio, eu vou contar também para vocês. Qual que é? Até ano passado, não se podia fazer abono e rateio sempre. Era uma atividade excepcionalíssima que os tribunais de contas permitiam, porque não se conseguia aplicar todo o recurso mínimo de 60%, na época, com o magistério. Era excepcionalíssimo. E muita gente fez como regra. Pagar 14º, 15º salário, abono, rateio. Eu já ouvi falar de rateio pecuniário, rateio não pecuniário. Eu já vi falar... Já vi tanto termo bonito, gente, para rateio. Mas o que importa é o seguinte. O que acontece em 2021 que faz dessa atividade excepcionalíssima ainda mais difícil de ser executada? Não é porque eu não quero que seja valorizada a carreira, a profissão de professor. Para começo de conversa. Já teve gente lá no meu Instagram, do Todos pela Educação, olha, mas a gente precisa se unir para a valorização, vamos lutar contra o mal. Não existe isso. O que existe é o seguinte, por que a gente não conseguiu aplicar o mínimo de 70% dos recursos com profissionais da educação? Porque a gente não sabe quem são. E como que a gente vai fazer rateio se a gente não sabe quem são? Ou vocês querem ratear só com o magistério? E sofrer judicialização do CNTE e de todas as outras categorias que participam da educação?
Então, para começo de conversa, se tem alguém preocupado com o CPF de vocês, preocupado com o CPF dos prefeitos e prefeitas de vocês, sou eu. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando você fizer rateio com os profissionais do magistério são os demais profissionais da rede. E eles vão falar o quê? A mesma Constituição que está mandando pagar 70%, ela está dizendo que são com os profissionais da educação básica, não está dizendo que isso é com o magistério. Então, vai recortar só uma parte, cumprir só uma parte da Constituição? Não dá. Então, esse é o primeiro ponto. Aí tem muita gente que vai lá no meu WhatsApp e fala assim, Leomir, mas o meu município, a Lei Complementar 173 proíbe lei nova para aumento de salário, mas a gente já tem uma lei antiga que permite o rateio. Essa lei antiga que permite o abono ou o rateio é referente à lei anterior, não é referente a essa. Então, já tem um problema de marco normativo, já vai judicializar de novo. E aí, todo depósito que vocês iam receber, aquele 14º salário, vai ficar em juízo, ninguém vai poder gastar. Aquele presente, aquele celular novo, vai ficar. Já vou avisando. A prestação da Casa Bahia vai chegar e o seu dinheiro está lá parado em juízo, para dividir com as outras carreiras que não foram beneficiadas no rateio. Então, o problema é esse, você não resolve. Outra coisa... Depois eu vou disponibilizar para vocês, vocês já têm o link do material com o time Bahia, que diz o TRT da 16ª região já disse, rateio é demonstração de falta de planejamento. Rateio não é valorização de carreira. Por quê? Porque todo final de ano você fica torcendo para não conseguir alcançar o mínimo de 70%, para com pires na mão pedir, e aí, secretário, não vai chegar, né? Então, aquele rateio vai acontecer. Outra coisa é se planejar, e janeiro de 2022 já está aí, para revisar o plano de carreira, para promover um aumento salarial consistente, sabendo que o Fundeb é permanente, falar, secretário, eu quero uma lei nova, dá para garantir 5% todo ano, dá para garantir anuênio 1% todo ano, porque a gente tem uma lei permanente, a gente tem recursos previstos, dá para caminhar. E, de forma consistente, não depende mais a lei complementar 173 até 31 de dezembro desse ano, e vai ter a valorização. E quando chegar em final de 2022, ninguém vai torcer para não alcançar a aplicação mínima na subvinculação de 70%. Vai ter a certeza que aquele dinheiro, aquela valorização vai acontecer. Isso é consistência, isso é sustentável. É o contrário disso que os tribunais de justiça, em especial o TRF e o TRT, têm reprovado. Ou seja, não somente a sociedade vai cobrar, os tribunais e os tribunais de contas. Se alguém judicializar, já tem jurisprudência do Poder Judiciário dizendo que é contra rateio também. Então, percebam, não é tão simples assim fazer rateio, e tem que ser mais do que boa vontade. Valorizar a carreira é a lei te dizendo que em 2023 vai cair aquele percentual. Qual é a exceção a isso, Leomir? Aquele município que tem uma lei dizendo o seguinte, olha, todo ano vai ter um aumento de 4,6% na carreira, não só do magistério, qualquer uma da rede de educação. Todo município que tem uma lei dizendo assim, olha, todo mês de fevereiro vai ter um aumento de acordo com a inflação, de acordo com o IPCA. Esses casos já podem ser pagos. A Lei Complementar 173 não veda. Eu já conversei com pelo menos 100 municípios com esses casos. Esses casos podem. Leomir, já estava prevista uma lei, não sobre rateio, mas sobre valorização contínua, anual, de pagamento da carreira. Pode. A Lei Complementar não veda. Então, esses podem aplicar o recurso sem o menor problema, que não vão ter problema. Então, isso é uma situação. Outra situação, merendeira, porteiro, zelador, todo mundo da atividade de meio, que não tem formação em nível superior, vocês vão pagar na subvinculação 30%. Leomir, e se um desses três projetos de leis que você falou mudar? Vai todo mundo poder entrar no 70% independentemente da formação. Porque o que esses projetos de leis propõem, professor, é que não precise mais se incorporar nada de formação e vai entrar todo mundo da rede. Quem tiver na Secretaria de Educação vai poder entrar na subvinculação 70%. Então, a mobilização política e institucional é pertinente. Dá um Undime. Vou aproveitar a primeira provocação. Leomir, eu tenho minha merendeira que ela é formada no magistério. Eu tenho meu porteiro que ele é pedagogo.
Eu tenho minha secretária escolar, que ela também fez pedagogia. Neste caso, se a nova lei preza pela formação, mesmo ele não estando na função de professor, mas ele tem a formação de professor e está atuando na parte administrativa ou de apoio escolar, neste caso, estes profissionais eles deverão continuar até uma lei para poder validar hoje, o que diz hoje a lei. Eles vão continuar nos 30 ou, pela formação, eles podem migrar para os 70. Show, excelente pergunta, professor. A gente nem combinou. É exatamente nisso que eu ia chegar. A gente esperou muito para falar sobre isso, porque a gente queria que o CNE dissesse isso. Só que o CNE não disse isso. Se perguntar para o TCM, ele não vai dizer isso, não tem problema. Como eu disse para vocês, eu digo, e se quiserem por escrito, fundeb@fnde.gov.br, vou repetir, fundeb@fnde, se quiserem, se for possível, projetar um slide com um e-mail, fundeb@fnde.gov.br, a minha equipe, em 48 horas, vai dizer o que eu estou dizendo para vocês. O que diz lá na lei? Não sei se todo mundo teve a chance de ler, mas ela diz o seguinte, olha, pode pagar todo mundo que é profissional da educação básica, desde que tenha uma das formações previstas no artigo 61 da LDB. Aí você vai na LDB, tem 5 incisos. O primeiro fala assim, todo professor que tiver formação em pedagogia pode. É o que a gente já sabia, paga. O segundo fala assim, todo trabalhador da educação que tiver formação em pedagogia, seja em graduação, mestrado, ou mesmo nível médio, tiver o curso normal, pode. Entre esse caso. Merendeira, porteiro, zelador, ter o curso de pedagogia, pode. Tem um problema que eu vou pegar o senhor na curva, já, que é o seguinte, já vou antecipar. E quando tiver 2 merendeiras, uma tem a pedagogia e a outra não tem, uma vai ficar de cara feia para a outra. A que tiver curso de pedagogia vai ganhar na subvinculação 70%. Como que a gente evita uma ficar de cara feia para a outra? Pagar a mesma coisa, dar a mesma gratificação, aí você... Agora, o que faz uma ficar emburrada para a outra? É se no final do ano a que tem curso de pedagogia ganhar rateio e a outra não. Que isso a gente já não vai acontecer. Aí você vai ter problema com categoria, todo mundo na sua porta, secretários e secretárias. Aí sim. Mas que você pode pagar na subvinculação 70%, David, qualquer trabalhador de educação que tenha formação em pedagogia, David, na hora. Olha, apareceu a primeira colega a fazer a pergunta. Gente, usa o microfone. Eu passei os microfones aí, mas o povo da aqui, ó, a colega aqui, ó. Pronto. Pega esse microfone, por favor, faça as perguntas. Meus colegas, vocês entenderam agora? Entenderam essa primeira pergunta que eu fiz, a resposta que nós tivemos? Já acalmou um pouquinho o coração de vocês? Não? Não? Não, é porque tem mais, é porque dá para... Eu ia passar os 5 incisos. Mas se quiser fazer a pergunta e depois eu falo dos 5 incisos, não tem problema. Eu vou passar por todos os profissionais da educação. Eu vou visitar agora a secretaria de vocês toda. Mas comigo, aqui, gente, vamos lá. Atenção, quem aqui ia fazer a pergunta? Oi, aqui. Pois não. Auricélia, eu sou do Cerro Dourada. Prazer. Esses merendeiros, porteiros, eles recebem, então, em regime de 40 horas ou de 20 horas? Isso depende da gestão de cada rede de ensino. O Fundeb não entra nesse mérito, não. 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 1 hora que seja do trabalho da merendeira, do porteiro, do zelador. Se eles são trabalhadores da educação, está lá no inciso 2º do artigo 61. Se eles têm formação em pedagogia, podem receber, não tem na subvinculação 70%. E também não tem, também depende do município, a questão do piso salarial, né? Então, eles não têm a obrigação de receber o piso ou depende do município? Agora a senhora mudou o assunto. Vou responder do mesmo jeito. Só que a senhora mudou o assunto. Eu preciso todo mundo aqui comigo. Vocês são muitos, graças ao bom Deus. Mas eu preciso dar atenção. Vamos lá. Eu vou responder a pergunta que a professora fez e depois eu vou voltar para os incisos que eu sei que isso mexeu, professor. O senhor agora provocou o povo. Foi no coração do povo agora. Eu vou responder essa pergunta, que está um pouquinho fora lá do artigo 26, e falar sobre piso. O piso salarial, inclusive o Conselho pergunta muito isso para a gente. Piso salarial não perdeu o vínculo com o Fundeb com a emenda condicional número 108 de 2020. Desvinculou. Então, com os CACs Fundeb tem que fiscalizar e cobrar a Secretaria de Educação sobre o cumprimento do piso? Não mais.
qualquer cidadão ou cidadã pode continuar cobrando, militando por qualquer categoria, como qualquer profissional no Brasil, mas não tem um vínculo que tinha até 2020, porque a Emenda Constitucional 108 retirou isso em 26 de agosto do ano passado. O porquê? A Emenda Constitucional colocou assim: agora o piso salarial tem que ser regulamentado por lei específica, por uma lei complementar específica. A gente está em outubro e essa lei complementar específica não existe, ou seja, é outra abordagem que a gente precisa trazer para a discussão no Congresso, porque, enquanto isso, o Fundeb não tem vínculo algum com o piso salarial. Agora, se tem ou não que cumprir, vai dos valores de cada gestão, vai daquilo que está posto em lei, enfim, é aquilo que vocês já sabem. Mas vínculo com o Fundeb não tem. Eu posso continuar a falar um pouquinho mais de trabalhadores de educação? Quem pode receber? Pode? Vocês me permitem? E aí, se eu estiver muito longe... Quer fazer a questão ontem, por favor? Por favor. Bom dia. Tá ok. Ok. Não está saindo. Está me ouvindo bem? Estou. Aqui. Acho que isso aqui está melhor. Ok. Bom dia, meu nome é professor Wagner, sou do município de Pé de Serra, Bahia. Na verdade, quando você colocou essa situação de que a gente precisa descrever quais profissionais da educação que possuem a formação para que a gente possa vincular ao Fundeb 70, nós fizemos isso em nosso município por conta da orientação jurídica. No entanto, quando o Departamento de RH da Prefeitura recebeu os dados, e olha que nós fizemos cautelosamente na Secretaria, primeiro, toda uma triagem para identificar a formação de todos os servidores da rede e depois demandamos para o setor de RH para poder formalizar dentro do sistema de pagamentos. No processo de finalização, não foi possível, segundo o pessoal do departamento, porque o sistema do Tribunal de Contas recusava as informações quando eles iam enviar o relatório, recebia toda a relação como se fossem professores. Ou seja, dentro do SIGA, quando o dado de Maria chega enquanto merendeira, ou o dado de João chega enquanto porteiro, mesmo apresentando a formação que a legislação exige, o sistema do Tribunal de Contas recebe aquele dado e vincula aquele profissional e apresenta a informação como se ele fosse professor. Então, não conseguimos avançar nessa pauta. Toda essa discussão ficou internamente dentro do setor, na prefeitura, aguardando que o próprio tribunal possa dar uma orientação nesse sentido e convergir o sistema deles para essa alteração. Não sei se foi comum, acredito que sim, nos municípios de todo mundo, não é? Está dizendo que sim. Mas, ao que me parece, a gente não consegue também ainda cumprir essa determinação legal por conta dessa circunstância. Perfeito, professor Wagner. Obrigado por sua contribuição. Eu não sabia dessa realidade do caso da Bahia, mas o que a gente tem aqui é um problema de sistema não atualizado com a nova lei do Fundeb, e não um problema operacional de falha de cada uma das equipes que aqui são representadas por vocês. O que eu posso adiantar para o senhor? Que tem como resolver isso com uma linha. Se vocês fizerem remissão às informações transmitidas ao CIOP, porque o CIOP já está adequado, e por conta da nova lei, no artigo 36, se eu não me engano, os seguintes, ele fala, é um capítulo, uma seção nova na lei do Fundeb, fala sobre monitoramento do Fundeb. E nesse monitoramento do Fundeb descreve a legalidade, que até então não era uma questão legal, era infralegal, estava só em portaria, do sistema CIOP do FNDE. E o sistema CIOP já faz a categorização conforme o trabalho da sua equipe, professor Wagner. Então, se o senhor já faz esse trabalho e encaminha via CIOP, tem que encaminhar bimestralmente, é mais fácil, em uma linha, encaminhar todas as informações que constam conforme categorização no CIOP, que os tribunais de contas são obrigados agora a acompanhar, do que ter esse trabalho e o TCM receber isso e fazer esse tipo de conversão que prejudica. De todo modo, um outro caminho que a gente pode aqui vislumbrar é o seguinte: encaminha, e se tiver algum campo de observação, escrever isso. Olha, foi convertido a categoria dos profissionais diversos à categoria de professores, no entanto, consta em anexo a real categorização. E aí vocês mandam um link do CIOP, porque o CIOP está na lei do Fundeb, é verdadeiro, o FNDE legitima e tem a credibilidade e fé pública que o Tribunal de Contas precisa. Tudo bem? Pode ser assim? No CIOP está dando essa inconsistência?
Não, se não é no TCM que está assim, se é o CIOP que está assim, então tem que a gente arrumar o CIOP. Então a gente bate lá em quem está no CIOP. Não. Então, menor ainda a preocupação. Primeiro que a gente vai descobrir, falar, eu vou levar isso lá para o diretor, que a galera do CIOP precisa trabalhar nessa atualização. E segundo, não se preocupem com isso, vocês não vão ter problema em prestação de contas. Se vocês conseguem levar para o TCM a categorização correta, se no CIOP não tiver, é mais fácil de resolver. Olha aqui, deixa eu compartilhar. Que a colega está falando o seguinte, tem município que, inclusive, tem inscrição, indicação, crítica no CALC, porque o CIOP está fazendo esse tipo de procedimento. Nesse caso, tem que encaminhar o ofício para o FNDE na hora. Pode mandar lá para fundeb@fnde, mas deixa eu contar um segredo para vocês, só para vocês. Se vocês mandarem e-mail, se vocês mandarem alguma dúvida para fundeb@fnde.gov.br, eu garanto que vocês vão ser respondidos. Se vocês tiverem alguma dificuldade com senha, acesso, informação que é descaracterizada no CIOP, como vocês têm uma questão de prazo e uma questão de impacto na prestação de contas, seja pela crítica que o FNDE faz no seu sistema, seja porque o TCM pode considerar as informações do FNDE e criticar, e vocês precisam resolver, vocês vão encaminhar também para ouvidoria@fnde.gov.br. Por que para a ouvidoria? Porque a ouvidoria controla o prazo de resposta de todo mundo do FNDE. E isso garante o protocolo para vocês de que, olha, eu categorizei, eu fiz todo o trabalho, o professor Wagner juntou a equipe, reuniu, deu um trabalhão de descobrir quem tinha formação que não tinha, deu trabalhão de descobrir que aquele porteiro, aquele segurança, aquele vigilante tinha curso de pedagogia, deu um trabalho gigante de descobrir que aquele supervisor tem um curso adequado, tem a formação. E agora não vou perder toda essa categorização de jeito nenhum. Pois não. A professora quer perguntar. ouvidoria@fnde.gov.br. Podem fazer a pergunta, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Eu me chamo Normeide, sou do município de Juazeiro. Como o senhor colocou anteriormente, é sobre a questão dos abonos ou rateio. A pergunta, nós estamos com esse problema lá. Nós precisamos, sim, atingir um índice de 70%, porém, nós, como é um governo novo, quando foi em janeiro desse ano que nós adentramos, nós fomos notificados pelo Ministério Público para que todos os contratos existentes no município que tivesse com as datas de finalização vencida, que fossem substituídos, fossem providenciados, fazer um processo seletivo. Assim o fizemos. Porém, mesmo com os funcionários que adentraram, que nós contratamos mais de 1.200 professores, nós ainda não conseguimos atingir o índice e temos todos os profissionais da rede completa e ainda ampliamos algumas disciplinas ligadas às artes, iniciação científica, esporte para as escolas de tempo integral e música. Aí, diante disso, também nos deparamos com uma rede que desde o ano passado, vem trabalhando remotamente, porque nós nunca paramos lá também. Eu sou da rede, sou professora. E os profissionais estão em casa. Até o momento, nós já fizemos várias consultas e nós gostaríamos, sim, de dar o abono tecnológico, visto que os profissionais da educação eles passaram esse tempo todo utilizando suas internets, que é algo extra, seus equipamentos pessoais, e é uma solicitação da categoria, uma forma da gente estar contribuindo com o trabalho pedagógico da nossa rede.
diante disso, também sabemos que a pandemia veio para mostrar que a atividade remota, apesar de nova, ela é muito mais eficiente do que nós imaginávamos. E sabemos que, para recuperar a questão do ensino-aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens, nós precisaremos, sim, além das aulas presenciais, continuarmos trabalhando o nosso currículo em horas extras para que a gente possa estar recuperando a questão do processo ensino-aprendizagem. Diante disso, nós propomos, a Câmara, já conversamos com a Câmara, 100% da Câmara de Vereadores, eles concordam, acham que é justo. Nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas dos municípios, mas, até o momento, ainda não recebemos um retorno. E aí eu gostaria que o senhor também nos desse essa orientação, porque acredito que esse é um projeto que não é só de Juazeiro, já que nós temos Petrolina vizinho que já deu, eu já pesquisei o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados do Brasil. E na Bahia, nós fizemos uma pesquisa e vimos que ainda nenhum município deu. E aí, diante disso, nós gostaríamos de ter essa orientação, porque acreditamos que é um investimento, sim, pedagógico, para garantirmos a efetivação do ensino-aprendizagem nas nossas redes. Obrigado. Não, a gente quer dar o abono tecnológico para que cada um compre aquilo que se fizer necessário, porque muitos já compraram. Ela está perguntando se é um notebook. E o equipamento, se a gente não pode doar. Equipamento tem que estar vinculado à escola. Muito obrigado pela questão, professora. Eu já falei isso algumas vezes, poucas vezes, pelo FNDE mesmo, eu nunca comentei, mas quando sou convidado para algum evento de preparação para o CONAI, eu acabo comentando isso. A educação, ela gera consensos difusos. E ela gera dissensos confusos. Por que ela gera consensos difusos? Porque nessa sala aqui, se eu perguntar se a educação é importante, se o processo de ensino-aprendizagem é importante, dificilmente a gente vai perder o consenso. Todo mundo vai dizer que é consenso. Então, quando a senhora me fala assim, a Câmara de Vereadores 100% achou justo, é difícil não achar justo. Tem alguém aqui que é contra a alimentação escolar? Alguém tem coragem de ser contra, tirar da frente da criança um prato de comida? É um consenso. Esse consenso, você pode ser de qualquer partido, qualquer ideologia, qualquer religião, qualquer país. Isso é consenso. Só que se eu pergunto por que a educação é importante, cada um vai dizer uma coisa aqui. Por isso que é um consenso difuso. Educação é importante. Para quê? Um fala que é para formação, outro fala que é para viver, outro fala que é para se relacionar, outro fala que é para colocar todo mundo em formação, em regra, em quadradinho. Tem gente que acredita que a educação é para isso. Cada um vai dizer uma coisa. E por que é um dissenso confuso? Porque cada um tem um caminho, uma metodologia. Rio, Espírito Santo, Bahia, cada um foi por um caminho. Mas ninguém tem muita certeza do que fez. E, diferentemente de outros estados que foram citados e já estão fazendo, não me causa estranheza Bahia não ter feito ainda. Sabe por quê? Porque a Bahia primeiro fez capacitação antes. Então, se eu buscar mais informação antes, é natural, estou demonstrando que eu estou me precavendo, que eu estou tendo cuidado. Porque eu recebi o pessoal de Vila Velha na semana passada lá em Brasília. Desesperados. Por quê? Teve um evento, juntamente com o Tribunal de Contas do Espírito Santo, em que um auditor falou que, para determinada ocasião, poderia fazer o abono, o rateio, alguma coisa. Ele falou o seguinte: a Constituição é maior que a lei, e a Constituição fala que tem que pagar 70%. O jornal de maior repercussão, o jornal Tribuna, soltou uma matéria dizendo: tribunal autoriza rateio do Fundeb. E esse foi o problema, agora estão tentando administrar. Tá? Mas ninguém hoje pega o microfone e fala assim, faça rateio e seja feliz,
sem chegar na parte jurídica. O Todos pela Educação adoram falar, pode rateio. Quem é que não quer dizer, um ano antes da eleição, que pode aumentar o salário de professor? Quem, politicamente, não quer falar isso? A minha preocupação não é essa. E olha que eu estou falando aqui uma pessoa que teve toda a formação na escola pública. Abraço para a professora Roseli. Se ela estivesse aqui na sala, provavelmente, pela idade dela, ela estaria perguntando sobre precatório. E assim, alimentação escolar, feijão tropeiro, eu sou aluno de escola pública, e assim que minha vida toda, a universidade, até mesmo o meu mestrado, que foi numa instituição particular, foi pago com recurso público, porque o FNDE financiou. Então, foi imposto de vocês que pagou. O que o FNDE já gastou comigo capacitação? Tudo eu coloco na conta de recurso público. Minha vida toda foi escola pública. A questão é, essa emoção, esse sentimento de justiça, porque é justo, a senhora já deu todos os elementos de justiça. Eles só cabem na subvinculação 30% do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, do ponto de vista que não atrapalha a prestação de contas, do ponto de vista que ninguém vai tomar multa, do ponto de vista que não vai ser judicializada a questão do tribunal. É só isso que eu estou dizendo. Eu não discuto a justiça, porque eu estou desse mesmo lado. O que eu estou dizendo é, com 70% não dá para ratear, porque a senhora vai fazer o rateio, vai colocar quais categorias no rateio? O abono. O abono tecnológico. Alguém pode passar o microfone para a professora, porque é interessante captar isso? Depois eu replicar seria moroso. Nós avaliamos que seriam todos os profissionais que tivessem diretamente vinculados ao processo das aulas remotas, ao atendimento tecnológico das famílias, dos alunos, dos professores. No caso, seriam todos os professores, diretores, coordenadores, articuladores tecnológicos, que no nosso município tem essa categoria concursada, tanto é que são eles que estão nos dando o suporte dentro das escolas para atender as famílias, e os secretários escolares, que também estiveram, nesse momento, por eles terem habilidade tecnológica, muito vinculados ao processo de atendimento às comunidades onde as escolas estão inseridas. Perfeito. A senhora não colocou naturalmente merenda, e assim, eu estou falando senhora porque a senhora fez essa pergunta, mas poderia ser para qualquer outra pessoa. A senhora não colocou merendeira, porteiro, segurança, porque esses não trabalharam durante a pandemia no computador. Mas o mais essencial, e aqui eu vou falar de controle, aqui eu vou falar de finanças públicas, é que isso que a senhora está fazendo, que vários municípios estão fazendo, isso não é um abono. A senhora está comprando equipamento para manutenção e desenvolvimento de ensino, está lá no artigo 70 da LDB. Isso já está previsto na subvinculação 30. Só que a senhora chamou de abono tecnológico. Só isso. Então, assim, o fato de chamar abono não torna suficiente. A natureza da despesa, e aqui tem um monte de gente da área de finanças, da área do direito, da contabilidade, a natureza da despesa da senhora não é um abono. O abono tecnológico da senhora, na verdade, é um fomento, um equipamento para ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Você já está para a subvinculação 30. É esse o problema, no caso da senhora, que trouxe esse contexto. Nos outros, mas o mais importante da pergunta da senhora é o seguinte, que tem que acabar a angústia no nosso coração. O que a gente faz se a gente não atinge a aplicação mínima? Posso passar por essa parte? Pode. Ótimo. Tem mais perguntas, Antes? Por favor, professora. Bom dia a todos e todas. Não estão. Eu tenho duas perguntas. Eu sou Luzia, do município de Matina, e eu tenho uma pergunta mais geral e uma outra específica. A geral é com relação a essa definição da categoria que pode receber pelos 70%. O senhor disse que essa definição não é consenso, né, nem na legislação, e que o Conselho Nacional de Educação foi provocado para definir essa categoria. Enquanto isso, a gente não tem uma definição. Concordo com a fala do senhor, mas a minha preocupação é com o nosso CPF aqui, quando os municípios tomarem a decisão de vincular outros profissionais que não estão garantidos na lei,
No início, o senhor disse, se a gente pagar só para os que a gente já tem costume de fazer esse pagamento, né, para professores, diretores, coordenadores pedagógicos e outros, agora, né, psicólogo e assistentes sociais, se a gente fizer isso, que já está, vamos dizer assim, cristalizado nos municípios, a gente pode responder mais adiante. E se a gente colocar esses outros que não estão já definidos, a gente também não vai responder? A gente vai colocar isso por conta própria em risco, ou a gente vai ter uma garantia de que os nossos CPFs também não responderão mais adiante? Essa é uma questão, porque se tem projetos no Executivo ou no Legislativo e que isso demanda um certo tempo, como o senhor falou, e eu concordo que demanda mesmo, pode ser que seja daqui 1 ano, daqui 2, a gente não tem essa certeza, e, enquanto isso, a gente vai ficar preocupado com a resposta, né? Qual o projeto que será aprovado ou não. Essa é uma questão. E a outra é, no meu município já tem alguns anos que não foi feita a mudança de nível dos professores, foi uma outra gestão, e é garantido isso no plano de cargos e salários. Então, a gente está pensando em uma forma de gastar-se um pouco desse recurso, promovendo a mudança de nível desses profissionais que já se encontram, né, validado no plano de cargo. Isso é legal? Obrigada. Professora Luzia, muitíssimo obrigado por me ajudar a retomar esse tema. O que eu falo aqui para a senhora, eu escrevo, mando por e-mail, lá com o e-mail do FNDE para a senhora ter na prestação de contas. E tudo que eu falo, que eu peço para minha equipe trabalhar, produzir, seja no manual do novo Fundeb, seja no caderno de perguntas e respostas que a gente está atualizando para essa semana, seja nas palestras que a gente tem a chance de falar quando alguém, alguma instituição como a Undime Bahia nos convida, é o seguinte: todo o nosso trabalho tem que ser de tal modo que, se a senhora não quiser colocar o CPF da senhora e quiser colocar o meu, eu assino, de olho fechado. Só nessa condição. Por isso, o meu amor, o meu paixão, a minha entrega, a minha experiência de vida na educação pública e para a valorização dos professores, ela tem que ser com muito pé no chão. Eu não posso escutar um abono tecnológico e não me preocupar com o que pode vir pela frente. Então, sobre isso, a senhora fica com muita tranquilidade. A segunda pergunta da senhora é mais fácil de responder que a primeira, mais rápida. A resposta é sim, porque se inclui naquele caso que eu falei inicialmente da palestra, não sei se a senhora teve a oportunidade de escutar, em que a exceção na Lei Complementar 173 de 2020 é exatamente quando a lei de aumento de remuneração, de alguma gratificação de uma das carreiras, no caso, para a gente, da educação, já estavam definidas antes de 2020. É o caso perfeito. Que bom que a senhora vai ter essa oportunidade, vai conseguir aplicar esse recurso, porque essa gratificação, esse aumento de nível já estava previsto. Então, sobre a segunda questão, sim, é legal, a Lei Complementar 173 não veda. Sobre a primeira questão, a senhora me dá a chance de retomar o assunto, que acabamos mudando e não respondendo objetivamente, porque já eu passo a palavra, só para responder a primeira pergunta da professora Luzia, porque ela, de certa forma, retoma o que eu já queria, passar pelos 5 incisos do artigo 61 da LDB. Quando a gente encaminhou a consulta ao CNE, o que a gente esperava é que eles respondessem por conta da responsabilidade, do regimento interno deles em relação ao MEC. Mas não quer dizer, agora que a gente já sabe que eles não vão responder, que a gente não tenha como interpretar. Então, qual é o caminho? Se a gente olha o artigo 26 e a gente sabe que os profissionais estão em efetivo exercício, e efetivo exercício está lá no artigo 26. É o exercício ao qual foi chamado. Ou seja, secretário de Educação, que é professor, mas está como secretário ou secretária de Educação, não está na função de professor para a qual passou no concurso ou no processo seletivo simplificado. Mas, se está em efetivo exercício, se o dinheiro é com remuneração e tem uma das formações previstas no artigo 61 da LDB, posso sim pagar a merendeira que tem curso de pedagogia, posso sim pagar o professor que tem curso de licenciatura, não posso pagar estagiário, mas posso pagar no monitora da creche se ela tem curso técnico para educação infantil. Está no inciso 1 do artigo 61. Posso pagar o professor de design, o professor de design, de engenharia, de mecânica, de eletrotécnico, que atende ao ensino profissionalizante no ensino médio, o inciso 4º do artigo 61 da LDB. Então, posso pagar esses profissionais porque tem na lei, está dizendo. Qual é a dificuldade? É que no inciso 2º e no inciso 5º do artigo 61 da LDB, eles falam assim: profissionais de pedagogia ou áreas afins.
seguem definidos pelo CNE. Então, essas áreas afins é que ficam prejudicadas. A merendeira que tem pós-graduação em psicopedagogia não pode, por esse silêncio do CNE. O porteiro que tem curso, me diga um outro, de gestão escolar não pode. Por quê? Porque ainda que a gente tenha um sentimento, a percepção de que são áreas afins à pedagogia, isso não foi definido, isso não foi regulamentado. Então, sobre isso a gente não fala, mas todas as outras formações estão postas na lei. Só que isso não necessariamente seria suficiente para a senhora voltar para a prefeitura, para o seu município, e ter tranquilidade pela própria formação, se a senhora não for advogada. E quando eu falo a senhora, eu estou falando para todo mundo aqui, pela formação pode não se sentir segura, ou a equipe não se sentir segura. Então, por conta disso, nós assinamos há 3 semanas atrás, um acordo de cooperação com a Tricom, que é a Associação de todos os Tribunais de Contas do Brasil, inclusive da Bahia, e com o Instituto Rui Barbosa, em que já estamos trabalhando para que, na semana que vem, a gente possa fechar com os tribunais de contas uma nota técnica conjunta entre a FNDE e os tribunais, de modo a orientar todos os gestores sobre a aplicação dos recursos do Fundeb no final desse 2021. E lá a gente vai falar sobre profissionais da educação, lá a gente vai falar sobre movimentação bancária, lá a gente vai falar sobre abono e rateio, que é basicamente o que eu estou antecipando para vocês. O que eu estou antecipando para vocês, a minha equipe está colocando com termos mais chiques, mais bonitos, no documento lá, para o pessoal lá do Dr. César Miola aceitar. Então, somado ao que está disposto na lei, a lei já permite a gente chegar a algumas conclusões, não todas. Com a nota técnica conjunta que a gente vai liberar, eu espero ainda esse mês, vocês vão conseguir filtrar, como o professor Wagner já fez com a rede ensino dele, quem são os profissionais que pode pagar com segurança sem risco de judicializar. Não, nenhuma nota. Mas se a gente for pensar assim, a gente não faz manual do Fundeb, a gente não faz caderno de perguntas e respostas, a gente não faz palestra. A nota conjunta vem exatamente para explicar a lei atual. A gente não pode ficar pensando em lei futura. E a lei futura, se vier por um desses 3 projetos de lei, ela vai ser mais tranquila, mais aberta do que a atual. Então, digamos que um desses projetos passe e sejam aprovados. A nota técnica ela vai ser atualizada, por óbvio, mas ela não vai ter mais rigor. Ela é mais rigorosa do que a pretensa futura lei. Então, na verdade, ninguém que agir conforme a nota técnica, de acordo com a lei atual, vai ser prejudicado no futuro. Pelo contrário, a porta vai ser mais escancarada ainda. Vai ser mais fácil. Vai ser, olha para a sua secretaria, todo mundo na subvinculação 70%. Não precisa nem pensar. Aí eu não vou nem poder vir para a Bahia aqui pegar um sol com vocês. Vai ser mais fácil ainda. A nota técnica vem para a atual lei. Se vier uma nova lei, essa nova lei vai ser tão tranquila, vai ser tão confortável, que nem nota técnica vai precisar. Aí a gente chega do site, atualiza ela, enfim. Mas quanto a isso, fique tranquila. Se vier uma nova lei, vai estar só facilitando a nossa vida. Precisa de nota técnica para a situação atual. Bom dia. Bom dia. Eu sou Cristina Matos, Acajutiba, Litoral Norte, Agreste Baiano. Eu fiz essa pergunta ontem e a orientação foi que trouxesse hoje para você essa pergunta. Os professores, funcionários, no caso professores, que estão à disposição dos sindicatos, recebem pelo 70%. E o secretário de Educação, que tem formação em pedagogia, tem licenciatura, sendo efetivo ou não da rede, ele pode receber pelo 70%? Obrigado pela pergunta, professora. Eu esqueci o nome da senhora. Cristina. Professora Cristina, minha equipe já desde abril tem uma nota técnica dizendo que os secretários de educação podem receber pela subvinculação 70%. Por que a gente não publica essa nota técnica? Porque a gente precisa de uma definição. E a gente esperava que viesse pelo CNE. Então, a gente vai estudar com a Tricom se eles aceitam essa nossa nota técnica. Por que a gente é a favor?
Independentemente de ser professor efetivo ou não, o secretário de Educação, a secretária de Educação, tem um papel estratégico para as ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a primeira tese nossa é: quem está à frente da Secretaria de Educação contribui para ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, porque é um pré-requisito lá no artigo 70 da LDB. A gente acredita que cumpre. Só não cumpre com a mão na massa na sala de aula, mas cumpre do ponto de vista estratégico. Havia divergências jurídicas dizendo o seguinte: secretários de educação são agentes políticos. E são. Quem não sabe, quem não tinha ainda, se olhe hoje, quem não sabia disso, se olhe hoje no espelho e diga: o STF já definiu que eu sou uma agente política, um agente político. Tá, vocês são. E, por conta disso, não poderia. Se fosse a lei do Fundeb anterior, isso era verdade. Mas, para a lei atual, não faz distinção. Inclusive, em relação aos profissionais da educação, também não. Ninguém quer saber quem é contrato temporário, seletista, estatutário, qual o vínculo. Não faz esse tipo de separação. Então, esse caso dos secretários, a gente precisa fechar com a Tricom. E por que a gente faz tanta questão de fechar com os tribunais de contas? Porque o FNDE, que acompanha durante a execução, tem que falar a mesma língua do Tribunal de Contas que analisa a prestação de contas. Então, essa é a nossa preocupação. Mas, se você fosse perguntar qual é a opinião do FNDE sobre isso, nós somos a favor. O que eu digo para a senhora? Não pague ainda no mês de outubro. A segunda pergunta da senhora, me recorde, foi sobre os profissionais da educação que estão vinculados a sindicatos, a ações sindicalizantes, estão cedidos. Estão cedidos ao sindicato. É considerar, a gente já tem uma nota técnica até sobre isso, eu vou pedir para o pessoal disponibilizar, colocar no site. A gente fez consulta jurídica no FNDE, é considerado desvio de função. Então, o professor, a professora está cedida lá para atuar para o sindicato, para valorizar os professores, para garantir o piso, está em desvio de função, para fins de recebimento do recurso do Fundeb, não para fins constitucionais. Está cumprindo, está fazendo valer um direito constitucional seu. Respondido a pergunta, professora? E se a senhora ainda tiver problema com algum sindicato, e se a presidente do sindicato reclamar ainda com a senhora, se um dos representantes do sindicato estiver aqui assistindo a senhora, o que a senhora vai fazer? Vai encaminhar um e-mail para fundeb@fnde.gov.br para ter isso por escrito. Tá bom? Mas o povo... Eu só multiplico o número de Leomis, mas lá o povo vai falar a mesma coisa. Bom dia. Bom dia. Sou Vanessa, de Nova Açores, região Vanessa. Semiárido Nordeste 2. Ontem, Alessio, muito bem, nos orientou aqui, ele trouxe a questão da definição do que era o profissional da educação. E, em um dos exemplos, ele trouxe para a gente a questão do servidor, que não tinha área específica na sua formação, que estaria ali, por exemplo, o professor de ensino fundamental 2, que não tem licenciatura específica, e estaria atuando, que ele, naquela condição, não era profissional da educação. Ponto. Aí você me traz aí o exemplo de que eu posso colocar a merendeira formada em pedagogia dentro dos 70. Então, assim, o conceito de atuação na área não vai ser considerado. E, em live do FNDE, já foi nos dito, inclusive, sobre o novo Fundeb, que se essa merendeira fosse formada em nutrição, aí sim ela poderia estar dentro dessa concepção de profissionais com a área na formação específica. E aí agora eu fiquei um tanto confusa com relação a isso. A formação na área de atuação não vai ser o elemento essencial para caracterizar ele ou não na sua atuação? Obrigado pela pergunta, professora Vanessa. Eu queria se a senhora depois puder me encaminhar o link da live, porque na live sobre Fundeb no FNDE, a princípio, só quem faz sou eu. E eu falei que... Teve uma das lives que teve aquela moça do CNM, tinha umas 4 pessoas e tinha não vou lembrar dos nomes agora, mas eu posso encaminhar para a Undime e elas encaminhar para você. Pode dar meu WhatsApp, a professora pode encaminhar. Porque, primeiro, a UFNDE nunca chamou a professora Marisa Abreu para a live. Pode ser que a Marisa Abreu tenha falado, e eu falo todo dia com a Marisa Abreu. Adoro ela. Com o professor Alessio, eu não estava aqui, mas eu já sei o que ele falou para vocês. Inclusive... Se a senhora pegar o início da minha fala de hoje, ela de alguma forma vem justificar o que eu já imaginava que vocês sabiam pelo Alessio. Por quê? O Alessio traz o que ele pensa, o que a Undime como instituição pensa sobre quem são os profissionais da educação. É uma fala institucional.
A minha preocupação é de trazer respaldo jurídico ao que pode ser feito ou não. Então, eu sei que o Alessio falou e deu vários exemplos para vocês do que pode. O que eu quis que vocês assentassem, acomodassem em termos de conhecimento é, tudo bem, mas onde está na lei o que o Alessio disse? E é esse ponto, essa lacuna da lei, que não teve a definição de quem são os profissionais, é que dá margem a gente fazer várias interpretações. Sobre isso é que eu não assumo esse risco. Mas, respondendo à pergunta da senhora, a lei do Fundeb, ela vincula a formação de acordo com o artigo 61 da LDB. Então, a merendeira, por que a merendeira pode? Vamos pegar o caso da merendeira. Serve para qualquer outro tipo de pessoa na atividade de meio, na área administrativa, secretária escolar, serve para qualquer pessoa que não seja professor, que a gente precisa fazer esse exercício de imaginação. O exercício é basicamente o seguinte. Se essa pessoa não está no magistério, ela precisa ter uma das formações de acordo com o artigo 61 da LDB, ou como professor, ou como trabalhador de educação. A LDB usa 2 incisos para falar de quais são as formações dos professores, o primeiro e o quarto. E ela usa 3 incisos para falar de profissionais de educação, segundo, o terceiro e o quinto. E, basicamente, resumindo, para não trazer a leitura chata para vocês, eles falam que tem que ter a formação na área de pedagogia ou área afim. Como o CNE não define o que é afim, fica sendo área de pedagogia, com exceção, ou de licenciatura, com exceção para aqueles profissionais que atendem o ensino profissionalizante. Esses podem ter formação em qualquer lugar, em qualquer área. Basicamente, é isso que ocorre. Por que a merendeira ou qualquer outra pessoa da atividade meio que não seja professor pode? Porque o artigo 70 da LDB, no seu último inciso, ela fala que podem pagar os profissionais da atividade meio. A merendeira está na atividade meio. Qualquer outro profissional pode estar na atividade meio. E o inciso 2º do artigo 61 diz que os trabalhadores da educação, esses da atividade meio, podem receber se tiver uma das formações. Não tem aí nenhum vínculo com nutrição. Não tem nenhum. Inclusive, nutrição nem aparece na LDB. Muito menos o CNE regulamentou que nutrição é uma dos cursos afins à pedagogia. Se o CNE tivesse feito isso, ok, não o fez. Ainda, pelo menos. Então, é essa justificativa que eu preciso passar para a senhora. Tudo bem? Leomir. Aqui, Leomir. Tem aqui, é só para esclarecer uma situação, que na fala anterior, posso chamar de professor Leomir, a professora Cristina pergunta sobre o pagamento de 70%, não é? Dos professores que estão liberados para o sindicato, cedidos. E aí, na sua resposta, você fala que não deveria ter vínculo com o Fundeb. Então, só para nível de esclarecimento, para que não se pense que se não pode com 70, já que a pergunta foi voltada para o 70, se pode com 30. Então, isso quer dizer que esses profissionais serão pagos com recursos próprios do município? Seria isso? Doutor, me desculpe se eu deixei essa impressão. O que eu quis dizer é porque a pergunta foi sobre relação com o piso. Pode pagar com 70% o piso, pelo amor de Deus. Pode pagar com 30%. Não há mais o vínculo, porque até ano passado a gente tinha um cenário que era o seguinte. Os conselhos sociais, os professores podiam brigar. Secretário, não se atingiu um piso, trate de utilizar o recurso do Fundeb, porque o Fundeb nasceu para isso. Esse vínculo, essa obrigação de utilizar o Fundeb para atingir o piso, se perdeu durante 2021, com a falta da lei complementar. É só isso. Mas a fonte do recurso para pagar o piso, o Fundeb continua sendo uma possibilidade. Não foi essa questão. Foi sobre o pagamento do salário dos professores cedidos para o sindicato. Professor cedido para sindicato não pode pagar com subvinculação 70%. Não. E com 30%? Com 30 pode. Isso aí, a pergunta seria essa. Ok, obrigado. Era isso? Viu? Recebe. Vou até a senhora. Ela se recebe piso, atividade de classe, tudo isso. Opa. Meu nome é Célia. Eu estou preocupada com isso. No meu município, apesar de pequeno, eu não tenho 300 professores, já tem 3 ou 4 para cedidos aos sindicatos. Eles mesmos vão lá e são nomeados, e são eleitos, e aí saem. E estão recebendo pelos 70%. E com todos os direitos os professores têm. A pergunta é a seguinte, eles têm agora que receber pelos 30%, sem direito nenhum, aquele
porque eles têm gratificações todas que um professor tem. Porque aqui na Bahia, pelo menos no meu município, o professor recebe regência de classe, que é a primeira profissão no mundo que eu vejo, que você faz concurso para professor e ganha para ensinar. Aqui a gente paga 30% para reger, para ensinar, e 20% ou 25% para fazer o HTPC. Ou seja, um professor, além do piso, ele recebe 55% para estar em sala de aula. E, nesse caso, eles disseram que eles têm que sair com todos os direitos de professor, com a regência, com a HTPC, e a gente está numa guerra lá com o sindicato por isso. E são 3, num município com 300 professores, tem quase que cada 100 professor, um no sindicato. A gente, além de pagar eles, tem que pagar alguém para substituí-los. E é uma confusão tremenda, lá eu tenho sofrido muito. E outra pergunta é sobre monitor. A gente pode pagar com 70%, quer dizer, eu não tenho na lei, mas a gente precisa, por exemplo, com a educação tempo integral, a gente precisa de monitores para aulas de educação física, etc., arte, pessoas para tomar conta de crianças de necessidade, todo mundo exige uma pessoa específica só para ficar com aquela criança, e a gente vai pagar como? Se o próprio professor não posso botar ali só para isso, que é que eu posso, que eu contrato, o que é que eu pago, com que recurso eu pago alguém só para ficar ali de assistente de uma criança especial? Essas perguntas e esses questionamentos que a gente está passando lá, tá bom? Professora Célia, deixa eu anotar o nome do município da senhora, que eu vou apresentar meu currículo para ganhar esses 55%. Vai que aceita a gente de Brasília lá. Seguinte, vamos lá. Quem está recebendo no 70% vai ter que ir para os 30%, porque está na atuação com um sindicato, né? Entidade de classe ou entidade que o valha, representação que o valha. Se pode ou não acompanhar das gratificações, isso não entra no âmbito do Fundeb. A senhora vai definir de acordo com regulamentação local. Agora, que vai ser pago na subvinculação 30, gratificações ou não, remuneração ou não, isso eu não tenho a menor dúvida. Seja os 55% de gratificação, seja a remuneração, seja o piso, seja lá o que for, o que eu tenho convicção é que a senhora vai pagar a partir de agora na subvinculação 30%, isso eu tenho certeza. Sobre a questão de monitores, eu cheguei a falar no início, talvez eu não tenha sido tão enfático. Qualquer profissional na educação pode ser contratado para a subvinculação 70%, desde que tenha uma das formações. Então, monitores. Tem pelo menos a formação de nível médio para atuação na educação infantil, para atuação com artes ou educação física? Pode. Inciso 1º, artigo 61 da LDB. O problema é a senhora contratar monitores que não têm nenhuma formação na área de pedagogia para cuidar desses alunos, inclusive aqueles que trabalham na área especial. Música, todo mundo. Se tem a formação para docência, a fundamentação a senhora vai colocar. Fundamentado no inciso 1º do artigo 61 da LDB, conjugado com o artigo 26 da Lei 14.113, vou contratar agora, vou pagar agora na subvinculação Fundeb. E se a sua equipe do financeiro, da contabilidade tiver dificuldade, manda e-mail para fundeb@fndec, que eu digo a mesma coisa com palavra mais bonita. Às vezes são só as palavras que mudam, o pessoal passa a acreditar, não é isso? Oi. Aqui no fundo, aqui, fundão. Professor Yuri Pintadas. Bom dia, professor. Bom dia. Uma professora fez uma pergunta que ela não estava atingindo 70% e se ela poderia utilizar o reajuste, já tendo previsibilidade em lei local, para atingir esse índice. Mas a minha primeira pergunta é, e quanto à lei complementar 173, que proíbe o reajuste de servidor público até dia 31? Questão 1. Questão 2, quanto à questão das pecúnias dos professores, eles podem ser pagos com o recurso do Fundeb? Se sim, pode entrar na 70 ou na 30? Obrigado, professor Yuri. O caso da professora aqui já tinha na lei.
O que a Lei Complementar 73 proíbe é, no seu artigo 8º, inciso 6º, é o seguinte: você não pode pagar abono, rateio, nananana, aumento salarial, contratar, desde que não tenha lei anterior vigente. E a lei, ela começou a ser vigente, a Lei Complementar 173 começou a ser vigente mesmo em março desse ano. Mas ela, na verdade, é de 2020. Ou questão judicial já definida. Então, na verdade, não afronta o inciso 6º do artigo 8º da Lei Complementar 173. Por isso que o caso da professora pode. Manda um Twitter, um zap lá para o povo, professora, para avisar a boa notícia, a pauta positiva aí para a agenda do governo. E pecúnia. Obrigado por falar sobre isso. Está entre as páginas 45 e 50 do Manual do Novo Fundeb, a gente fala sobre isso. Tudo que for indenização, tudo que for indenização, tudo tiver caráter indenizatório no Novo Fundeb, você pode pagar, só que na subvinculação 30%. E tudo que for salário, remuneração, tal, compõe um salário independentemente de qualquer coisa, é na subvinculação 70%. Então, respondendo à pergunta do senhor, se caracterizar bem a especificação ou a natureza desse pagamento, se não for indenização, na 70%. Se for um caso indenizatório, na subvinculação 30%. E aí o pessoal de contabilidade pode ajudar o senhor a verificar que férias compõe a remuneração, mas que determinada questão judicial não. Por exemplo, diária e passagem, né, não se inclui, é uma indenização e por aí vai. Oi. Como que eu faço? Depois, professor, lembra de passar aqui também, que o pessoal aqui da classe A, aqui, que você está nas primeiras fileiras, está querendo falar. Valeu. Oi, bom dia. Marco Antônio, de Caravelas. Bom dia, Marco. Só em relação a uma orientação, que a gente talvez não se atente, mas o Fundeb é 100% daqueles recursos, né? Então, quando você trabalha em relação a 70 e 30, é mais para indicador, né? Para a questão de atingir aquele índice. Uma questão mais de orientação, realmente. Depois o senhor Leomir pode até me corrigir se estiver errado. Perfeito, professor. Mas a questão da orientação é o seguinte: se atentar, como a gente já perpassou por vários setores, até para o sindicato, a gente tem que se atentar em relação ao rateio. Por quê? Porque a gente que trabalha com o RH, a gente acompanha a progressão da folha e do Fundeb e fica fazendo alguns cálculos para tentar atingir aqueles 70%. Porque o 70% é mínimo, podendo gastar até 100% do Fundeb com folha. Isso é permitido. E aí, quando você não consegue atingir aqueles 70%, você começa a fazer cálculos e colocar alguns valores para ver quanto cada um vai receber para poder atingir aqueles 70%. Aí você pode passar dos 70% e ir para 75%, 76%, que é permitido. O mínimo é 70%. E aí você percebe que os 30%, que tem que atingir também aquele, chega a 22%, 27%, 28%, e aí você não pode ratear. E aí você entra num complicador. Então, a questão do rateio é estar bem atento, porque o rateio tem que ter aquela isonomia, tem que ser rateado para todos. E aquela condição que você coloca para atingir o 70%, porque, infelizmente, se preocupa tanto com o 70% e esquece que o 30% também tem que ter aquele índice. Então, essa é uma questão só de cuidado com essa questão do rateio. Outro cuidado que agora nós também temos que ter, o nosso município tinha mais de 130 contratos, mais de 58 extensões, mais de 56 professores com aula extras. Em 2020, abril de 2020 até hoje, nós diminuímos a folha porque nós diminuímos os contratos, diminuímos as extensões e as aulas extras. Então, hoje, você consegue ter um respiro. E aí você faz essa questão do abono do rateio, mas o ano que vem vai ser cobrado o rateio, sendo que você vai ter uma despesa maior, porque você vai ter que contratar, as aulas vão voltar. Presencial, você vai ter que contratar mais, aulas extras maiores, mais extensões. Então, aquela despesa que hoje você acha que dá para respirar, o ano que vem vai ser mais complicado. Então, é o planejamento realmente com as contas públicas, que vocês têm que ter
para poder não achar que essa questão, esse recurso de hoje não é o recurso de amanhã, a despesa de hoje não é a despesa de amanhã. Então, esse tem que ter um cuidado nessa questão do rateio. A minha pergunta, senhor Leomir, é em relação ao professor. Lá no nosso município, nós temos professores readaptados, que têm a formação, tudo mais, recebe pelos 30, por cada questão do artigo e da lei anterior da efetiva regência, efetivo exercício. Perfeito. Então, recebe pelos 30. Então, a minha pergunta é se continua ou vai para os 70. Continua nos 30. E uma outra pergunta, outra questão é o seguinte, relação ao técnico da Secretaria de Educação, que ele tem a formação, no nosso município ele recebe pelos 25, pelo recurso próprio. Ele pode também receber pelos 70? Se tiver uma das formações previstas no artigo 2º ou 5º do artigo 61, inciso 2º ou 5º do artigo 61 da LDB, pode. Que é pela formação, né? Por conta da formação. Ok, obrigado. Você é trabalhador da educação. Só, amigo, eu fiquei preocupado quando o senhor falou de rateio. Faça rateio não, pelo amor de Deus. Não, mas essa é uma orientação em relação ao cuidado com o rateio. Antes de passar a palavra, pode passar o microfone para a colega aqui? Ela está há algum Oi. tempo. Ah, tá. Bom Antes, dia. eu posso fazer uma. Tem uma pessoa que não quis falar, aparecer na televisão, e eu queria fazer a pergunta aqui. Professor, no início foi uma pergunta, inclusive, que aparecia bastante para o FNDE. Professores efetivos à disposição da Secretaria de Educação, que trabalham no Conselho de Educação, no Conselho Municipal, no Conselho no Fundeb, pode receber recurso para a subvinculação 70%? Não. Essa atividade não é remuneratória. Recebe a remuneração que já for servidor da rede, da Secretaria, mas essa atividade, enfim, não a caracteriza como efetivo exercício. Se o Leomir, se eu sou pai de aluno, sou do Conselho do CACS Fundeb, só porque eu participo do Conselho do CACS Fundeb eu vou receber alguma remuneração, alguma coisa? Não. Agora eu sou professor e componho, estou indicado lá pelo meu secretário, pelo meu prefeito, para a minha prefeita, para a minha secretária, para compor o conselho. Eu continuo recebendo? Continua, gente. A pessoa não fica no conselho o dia inteiro, não. A maioria dos professores, inclusive, me questionam, os diretores de escola me questionam, porque não consegue dar atenção ao conselho por conta da sua atividade de rotina. Então, continua recebendo para a subvinculação 70% normalmente, por favor. Não, se tiver horário cedido, normal, está ajudando, não tem problema nenhum, não. Continua pagando 70%. Leomir, é o seguinte, tem um pessoal lá escrito também, existe alguma possibilidade, ou existe algo no planejamento entre FNDE e MEC, na construção de um apoio técnico e formativo para os municípios, no sentido da implementação do Fundeb, do novo Fundeb. E eu, quando eu falo assim, de apoio técnico e formativo, relembrando algumas experiências exitosas que tivemos, como rede PCR, como rede PME, que seria um acompanhamento muito mais próximo aos municípios para esse trabalho, diante de tantas dúvidas que ocorrem, de uma maneira não só tão teórica como pragmática, porque temos várias situações, problemas, como todas as que têm ocorrido aqui, outras que ocorrerão a todo tempo, no sentido desse acompanhamento mais próximo para o município, não tão geral. Obrigado pela questão, professor. Então, o senhor me deu 1 minuto de fama para fazer propaganda do meu trabalho aqui. O senhor me deu 1 minuto de fama. Peço a licença para explicar. É uma coisa até que a gente divulga. É para não parecer propaganda mesmo, porque eu não gosto desse espírito. Eu sinto mais que a gente precisa servir ao público mesmo. Olha, hoje, qualquer pessoa do Brasil que mandar um e-mail para fundeb@fnde tem a resposta em 48 horas. Eu desafio o senhor a encontrar alguém na esplanada dos ministérios que responda mais rápido que a gente. A gente tem 9 grupos de WhatsApp com mais de 200 pessoas. Secretário de Educação, quase todos têm meu WhatsApp. Que levanta aí, só para saber aqui. Quem aqui que está aqui na minha frente que tem meu WhatsApp? 1, 2, 3, 4. Que já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só aqui 7. Só aqui 400 tem 7. Multiplica isso. Então, assim, é claro que não é um canal institucional. Por exemplo, quem está mandando mensagem agora no meu celular, eu não estou respondendo. Inclusive, acabou a bateria. Não é eficiente isso. Mas é para dar o sentido de que não há recusa em se aproximar.
Mas lá a gente tem 8 grupos de WhatsApp. Depois eu posso pedir para o professor disponibilizar os links. Tem 8 grupos de WhatsApp. A gente responde qualquer e-mail em 48 horas. A vantagem do e-mail é a questão da legitimidade, do selo da instituição, de poder apresentar isso aos órgãos de controle e tudo mais, para fins de prestação de contas. A gente criou agora a rede de conhecimento do Fundeb, que é uma plataforma semelhante ao... É como se fosse um grande grupo de WhatsApp, mas que cabem infinitas pessoas, mais de 50 mil pessoas, em que lá os meus técnicos, são só 4 advogados, atendem o Brasil inteiro com mais 200 voluntários. Então, o que eu faço? Ao invés de colocar lá todo mundo e meus 4 técnicos responderem, tem ainda processos, tem ainda e-mails para responder, tem um monte de coisa, eu capacitei 200 voluntários que lá estão marcados, tem uma estrelinha na frente do nome, que eles respondem o Brasil inteiro de acordo com as orientações que eu passo. Então, eu fiz uma lista de perguntas e respostas, todas as respostas são validadas pela minha equipe, ou seja, depois que o multiplicador responde, a minha equipe curte. Se curtir é porque está correta, se corrigir, vale a resposta da minha equipe. Minha equipe dá para saber lá porque tem a coroazinha, significa que é da minha equipe. Então, assim, a gente tem a plataforma do Discord, que a gente responde todo mundo em menos de 2 horas. A gente tem os grupos de WhatsApp, que a gente mantém todas as notícias, todas as informações lá. A gente responde os e-mails em 48 horas, só se eu ganhar diário e passagem para viajar o Brasil inteiro e estar aqui com vocês, que aí é melhor ainda, mas não tenho essa disponibilidade, assim, mesmo que eu gostasse. Então, eu acredito que a rede do conhecimento vai crescer muito, não só em divulgação, em lançamento, que é uma coisa que a gente quer fazer, a gente considera ainda uma fase de teste, mas quem utiliza hoje da rede de conhecimento vê o quanto é célere, porque é como se fosse no WhatsApp, é muito rápido. Vocês estão perguntando aqui, passa aí seu número do WhatsApp. É arriscado agora não responder, mas quem hoje agora mandar uma pergunta no Discord, nosso grupo da rede do conhecimento, que eu também vou disponibilizar o link para onde Bahia me ajudar a advogar, e eu tenho certeza que em menos de meia hora vocês têm a resposta, e validada, e tudo mais. Então, não por isso. É caminho para... E eu aceito sugestões. Se os senhores tiverem alguma sugestão. Não, Leomir, eu queria que todo mês tivesse a formação do Fundeb online. Vamos. Vamos fazer uma live só com o pessoal da Bahia. Vamos. Presencial, não, eu estou aberto a sugestões. Todas as soluções que eu propus, que eu disponibilizei até agora, são virtuais, porque eu cheguei no meio da pandemia, né? Eu cheguei em setembro do ano passado. Até o projeto de lei do Fundeb já estava encaminhado. Pois não. Por favor. Oi. Bom dia. Bom dia. Você já falou um pouco, mas eu gostaria que você reforçasse essa questão. A gente pode pagar a licença-prêmio agora para todos os profissionais do magistério, para poder a gente tentar ver aí essa questão desse índice, né, alcançar esse índice. Ou a gente tem que esperar essa definição também, já que já está posta em lei, né, essa questão da licença-prêmio, se a gente pode fazer. Se o secretário de Educação, que é do quadro, pode receber pelos 70%. O secretário já foi falado? Vamos testar, vamos ver se o povo prestou atenção. Gente, pode pagar licença-prêmio para atingir o mínimo de aplicação em 70% do recurso do Fundeb? Licença-prêmio? Tá. Se já tiver na lei, pode, é a exceção. Se já tiver na lei, pode. Paga-se licença-prêmio todo ano no valor de X reais ou X%. Se já tiver na lei, sim. Agora, vou criar uma licença-prêmio para pegar o que tem na conta e dividir, não pode. Pode pagar secretário de Educação na subvenção 70%? Ainda não. Em outubro, ainda não. Boa. Professora, se ainda tem novas questões, fique à vontade de complementar. Sim, é só em relação ao reajuste. A gente teve 8 anos, né, que não houve reajuste no nosso município, né, algumas portarias que o ex-gestor fez, e aí os salários se igualaram, nível 1, nível 2, nível 3, praticamente se igualaram. A gente quer saber se a gente pode fazer pagar essa diferença salarial, já que já está também garantida em lei, né, no nosso plano de cargos e salários. Pessoal, se tem algum tipo de vantagem, gratificação já definida em lei, pode-se pagar com subvenção 70% em 2021? A voz do povo, vou te contar, é outra história.
Por favor. Bom dia. Bom dia. Sou Janice, do município de As duas começaram ao mesmo tempo. Só que uma saiu som, a outra não. Uma foi sabotada. Pronto. Retornei ativa. Oi. Pronto. Agora sim. Quem fica? Eu estou saindo daqui com a cabeça doendo. Porque, assim, eu não vou bater índice, o 70 não vai ser atingido. Eu estava nessa previsão que, com abono, a gente atingiria. A gente vai retornar com essa missão de ticar todo mundo de acordo com a formação, mas não foi feito até então. Já estamos em outubro. E quando você fala no pode, você não fala é obrigatório. Você pode pagar no 70, tipo, você diz, as merendeiras com formação em pedagogia, pode pagar no 70. Não obrigatoriamente, eu tenho que pagar no 70. Perfeito. Então, assim, isso já nos dá a possibilidade de, a gente já está em outubro, não pagou no 70 e vai terminar o ano sem pagar no 70. Então, isso teria me facilitado lá atrás, eu bateria índice e agora não consigo mais, mesmo eu colocando. Quais são as alternativas que eu tenho para resolver isso? Muito obrigado. E olha que a senhora está tentando falar pelo menos meia hora. Sim, sim. E eu estou tentando terminar essa, que eu falei assim, gente, posso falar das soluções? E o povo não me deixou, você acredita? Então... Você vai dar meio-dia. Obrigado. Valeu. Gente, se até agora eu passei 1 hora com vocês dizendo tudo que não pode, eu não posso sair daqui sendo odiado. Pelo amor de Deus. Tem que ter alguma solução. Voltar com o problema. Uma vez em 2009, a primeira vez que eu viajei para fazer uma capacitação foi em 2009 em Curitiba, e eu fui para resolver um problema. Eram 3 dias de curso de licitação, eu tinha que saber voltar respondendo como contratar serviço de limpeza para trabalhar em horário noturno, igual um shopping, para não ter pessoas durante o dia trabalhando nas salas. E eu fui para um curso de 3 dias em Curitiba. E somente na manhã do último dia é que o professor perguntou, gente, agora que já falamos de tudo, tem alguma pergunta que ainda não foi respondida? Eu falei, professor, vim aqui só para saber como contrata serviço de limpeza em horário noturno. E aí que ele me respondeu. Então, toda vez que eu chego para fazer alguma palestra, me preocupo em responder logo as questões principais e não fica falando, Fundeb é um fundo especial de natureza contábil. Gente, ninguém faz nada com isso. Resolve nenhum problema. E eu estou tentando aqui falar com vocês isso, que é caro. Não voltem com esse problema. O que eu faço se eu não atinjo o percentual mínimo da aplicação de 70% com remuneração de profissionais da educação? Primeira coisa, não se desespeguem, perguntem, mandem e-mail para a FENDE. Se o TCM não responder vocês, a gente responde. Não guarde essa carência com vocês, a gente responde. E o que vocês vão ter? Vocês vão fazer vocês vão ter 3 etapas, vai. A primeira etapa é vocês conferirem, como bem já disse a professora, se vocês podem, em outubro, novembro, dezembro, pagar profissionais que até então não pagavam, porque não tinham um respaldo técnico, um respaldo jurídico para isso. Então, a gente falou bastante sobre isso aqui, eu não vou voltar. Sobre os profissionais que, se tiverem informação de acordo com o artigo 61, poderão receber. Combinado? Isso é a primeira coisa. Leomi, eu até posso fazer isso, mas isso não impacta muito. Não vai ser isso que vai fazer a diferença. Não vai ser isso que vai atingir a aplicação de 70%. Vocês vão olhar para a legislação de vocês, os planos de cargos e salários, os planos que têm previsão já de algum tipo de licença-prêmio, algum tipo de gratificação anual. Lá em Brasília, o governo do Distrito Federal chama de ano N, 1% todo ano. Qualquer tipo, como a gente ouviu aqui alguns exemplos, se já tiver na lei, por favor, paguem, pode. Já tem um percentual definido, melhor ainda. Não peguem todo o montante e dividam, não. Apliquem exatamente aquilo que a lei já fala. Chamem de mudança de nível, chamem o que quiser. Se tem na lei já uma definição sobre aumento em 2021, não deixem de pagar porque tem a Lei Complementar 173. Ela não proíbe isso no seu artigo 8º. Fiz isso, Leomi, mas não foi suficiente. Ou então, Leomi, eu já cumpri essa etapa, mas ela ainda não alcança a aplicação mínima de 70%. O que vocês vão fazer? Eu estou achando ótimo que vocês estão gravando isso, depois me manda, porque vai facilitar a minha vida. Eu falo isso todo dia. Inclusive, já falei hoje cedo, no Instagram, mandei para o povo. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever
vocês vão contar uma historinha para o Tribunal de Contas. Eu falo, Tribunal de Contas, eu me esforcei muito, valorizo muito a educação, eu queria muito aumentar o salário dos profissionais da educação esse ano, mas eu não pude. A Lei Complementar 173 não deixou, e quando eu te consultei, você não me respondeu. Depois você vai dizer o seguinte, olha, eu olhei para o plano de cargos e salários, eu olhei para os profissionais da educação básica que tinham uma indefinição, e o próprio FNDE, a Tricom, o MEC, demoraram a chegar a uma conclusão, inclusive com o CNE, sobre quais seriam esses profissionais. Isso me levou a chegar em outubro, nessa fase. Fui lá, tirei foto, participei do evento feito pela Undime Bahia, nos capacitamos, nos demos conta que nos últimos 3 meses seria impossível aplicar esse recurso. Ainda tem 5 milhões, ainda tem 1 milhão, ainda tem 500 mil para atingir. Portanto, senhor presidente do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse montante que sobrou, e como eu não posso fazer rateio nem abono, porque eu já sei que isso está em desacordo ao que está previsto no espírito da lei, na 14.113, eu já aprendi que eu não posso fazer aquilo que não está claramente definido. E outra, eu tinha medo, doutor, de fazer uma divisão, um rateio que desprestigiasse alguma categoria e depois houvesse judicialização e prejudicasse a todos. Com base nisso, doutor, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse dinheiro, em janeiro eu vou planejar aumento de salário, contratação, tudo que a Lei Complementar 173 não me deixou fazer em 2021. E garanto que vou aplicar esse recurso na LOA de 2022. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão justificar. Alguém me manda depois a gravação disso que eu falei? Porque eu tenho que escrever isso todo dia. Por favor. Ô, gente, eu vou ficar com a parte difícil da coisa. Eu sei que está muito bom. Agora a gente vai encerrar as inscrições, tá bom? Renê está acompanhando, as pessoas que estão inscritas. A professora aqui da frente está inscrita? Já, Renê? E aí a gente vai, infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse processo, porque a gente tem mais uma mesa ainda e tem gente que se programou para retornar à tarde, senão vai perder alguma coisa do evento, tá bom? Vão desculpando aí. Eu sei que Léo me vem de novo, várias vezes para cá. Gente, eu sou Janice, bom dia a todos, do município de Cardeal da Silva, estou dirigente. Como secretária, eu optei pela minha maior remuneração de professora, como 40 horas. Então, eu ouvi você falando e eu estou recebendo a minha remuneração pelos 70%, porque fiz a opção pela remuneração. A outra pergunta é, eu estou ouvindo aí, juntamente com os colegas, o que pode e o que não pode, e eu tenho certeza que alguns aqui, assim como eu, já cometeram erros em pagamento. Por exemplo, professor que está em disponibilidade sindical. No meu município, está percebendo a remuneração pelos 70%. Diante disso, a pergunta é, esses pagamentos que foram realizados de forma errônea, como proceder agora? Enviaremos comunicado para o Conselho do Fundeb, informando esses pagamentos, uma vez que o Conselho já fez a análise da folha de pagamento e também, por não ter esse conhecimento, aprovou, a gente devolve esse recurso para o fundo e paga com outro. Como é que a gente procede? Porque eu tenho certeza, diante disso, que não pode, que o município vai sofrer alguma sanção pelo Tribunal de Contas. Obrigado pela pergunta, professora. Extremamente pertinente. Inclusive, para a gente encerrar, a gente foi falando, né, de execução, agora está se preocupando com a parte final, com a prestação de contas. Extremamente pertinente a pergunta. Muito mesmo, de coração. Obrigado. O que vocês vão fazer? Não tem essa de devolver dinheiro, tá, gente? Não precisa, de antemão. O FNDE não penaliza, vocês sabem disso, só o Tribunal de Contas poderia fazer isso. Só que o que vocês vão justificar? Vocês vão dizer o seguinte, olha, no primeiro ano de execução da lei, e sim com informações claras, precisas, pode até, se quiser, pode citar o manual do Fundeb. Eu não encontrei no manual do Fundeb isso de forma clara, só tive a capacitação em outubro. Isso me fez agora rever os atos. Súmula 473 do STF. A administração pública pode rever seus atos a qualquer tempo.
Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão em tempo ainda durante o exercício revendo, esse é o menor problema. Só foi a subvinculação incorreta, mas não vai ter prejuízo. Até porque esses meses que pagaram na subvinculação de 70%, aqueles que estão em sindicatos, vocês pagam professores também, não houve má-fé, não houve dolo, tudo isso vale justificativa. Se quiserem, parte do defender algum tipo de respaldo sobre isso, a gente escreve também, não tem o menor problema. Oi. Meu nome é Aguinaldo, estou secretário de Educação do município de Irecê. Aí me vem uma questão. A gente sabe que a porta de entrada na administração pública é o concurso. E quando a gente pega a merendeira ou outra pessoa que tem nível superior, vamos dizer assim, e joga lá para os 70, quando tiver o repasse do piso, eles vão ter esse mesmo repasse? Outra coisa que me chama a atenção aí, eu estou vendo aqui os colegas, estão me dando um pouco de inveja, né? A gente já passa dos 70 e muito. O sofrimento é conseguir conter os aumentos, né? Porque já passa, eu sou do quadro efetivo, né? E o sofrimento é este, né? E aí, assim, quando nós não tivemos repasse, o ano passado, do piso nacional, né, dos professores, e esse ano vem um repasse de 31,3, né, que já fiz conta aqui pegando os relatórios todos e já me deixa preocupado o retorno. Né? Por quê? Porque esse repasse, o impacto que dá na folha, é assim, nós já estamos no limite, sem conceder licença-prêmio, sem mudança de nível, porque não temos, vamos dizer assim, a folha já está extrapolada dos 70, dos 30, já extrapola tudo no nosso município. Né? Então, eu vejo essa dificuldade. Aí me vem um outro questionamento. Quando fala o aumento do piso, é só do piso ou de todas as vantagens? Porque o que é que acontece no meu município? Vamos dizer, é 31% no piso, mas aí impacta no AC, na regência, na mudança de nível de graduado para pós, mestrado ou doutorado, depois muda para deslocamento, aí, então, todos os penduricalhos, esses 31 incidem, né? Então, isso dá um aumento significativo na folha, né? Então, se a gente muda só o piso, já é uma prática que vem de mudar todos os penduricalhos, recebe esse mesmo reajuste. Então, se hoje eu falar assim, não, só vai ser no piso, eu já vou para a forca. Já vou sem direito de defesa. Assim como, não sei se alguns municípios sofreram, há mais de 10 anos, o sindicato cobrava do município a implantação da reserva técnica. Nós implantamos a reserva técnica no início desse ano, e aí fomos também para a rádio, porque viramos os perseguidores da educação, quando a gente deu um direito que a lei do piso, é um direito do plano de carreira, é um direito a LDB dá. Então, o sindicato, ora ele aceita, ora não aceita. Por quê? Porque no meu município, o professor recebia 20 horas, ele tinha 20 horas. 4 horas ele planejava e ganhava sobre essas 4 horas. Então, ele ganhava 2 vezes, né? Ele ganhava os 20% de AC e tinha as 4 horas de planejamento. Deixa eu anotar o nome do município do senhor, que eu vou enviar meu currículo também. Irecê, na Bahia. Uma beleza. E aí, assim, aí para o senhor ver como essas questões, elas impactam. Então, o professor que ele vai para o sindicato, como a colega falou, ele leva todas as vantagens dele para bater nos prefeitos e no secretário. Né? Então, assim, a gente patrocina, vamos dizer assim, dado momento, o nosso inimigo. E aí tem outra coisa que eu vi recentemente, uma resolução, concluindo, que é outra briga que impacta na Folha, é que o sindicato trabalha com hora-aula. E eu vi uma resolução recente que acaba a hora-aula e tudo é aula-relógio, 60 minutos, e que a professora tem que dar 13 horas de efetiva regência. Não sei se chegou já ao conhecimento de todo mundo que acaba essa história de hora-aula. Obrigado. Professor, vai ser a única pergunta, talvez, no dia de hoje, que eu não vou conseguir ajudá-lo muito. Por quê?
Porque como o recurso do Fundeb não tem vinculação direta com o piso, todos os atos que são necessários para resolver os problemas que o senhor coloca são atos de gestão. Então, quando o senhor vai aumentar o piso de determinada categoria e decidir ou não para aumentar outra, é uma decisão de gestão. O Fundeb não imputa aumentar o piso salarial de todos os profissionais de educação básica em momento algum. Nem pode. Talvez a lei complementar, quando tratar do caso, poderá abordar o tema. E, mesmo assim, arrisco a dizer que ela não vai tirar essa autonomia dos gestores locais. Então, essa minha resposta vale para as 3 perguntas do senhor, porque acabou envolvendo piso da educação, piso remuneratório, envolveu hora-aula, e sobre isso é decisão de gestão e a legislação local. Por isso, dada a minha dificuldade em ajudá-lo. Eu posso até dar minha opinião sobre, mas não ajuda do ponto de vista de gestão financeira no Fundeb, porque não tem relação. E aí o senhor fica à vontade, com a equipe, de alocar, de aumentar o piso, da forma proporcional que melhor convier, que preserve a saúde financeira do município. Se vocês me permitem, chegar algumas questões aqui por escrito, e eu queria responder com a ajuda de vocês. Primeira pergunta. É uma forma até de avaliação. A gente está aqui com um monte de professor falando de educação. Professores concursados que prestem serviço na Secretaria de Educação podem receber pelos 70%? Monitores de creche com formação em magistério podem receber pelos 70%? É legal disponibilizar professores... Tá, esse eu acho que eu vou ter que intervir. Vamos ver. É legal disponibilizar professores para exercerem sua carga horária total no Conselho de Educação? Legal é. Se tiver previsto no decreto municipal, na lei municipal, legal é. Agora, esses profissionais deverão receber por qual fonte de recurso? Aí 30%. Porque se todo o tempo, toda a carga horária do professor está no Conselho Municipal de Educação, foi completamente desviada. Não foi uma contribuição, foi uma dedicação exclusiva. E aí, dedicação exclusiva em outra área... eu acho que vale a pena, inclusive, colocar isso na lei municipal, deixar isso claro. E aí eu acho que passaria. Mas esse caso aqui é drástico. 100% dedicação exclusiva para o Conselho, não dá para pagar na subvinculação 70% porque te caracteriza. Outra pergunta. Tenho porteiros, merendeiras com formação em licenciatura de matemática. Considera-se afins? Na verdade, o que a gente tem que ver é se... esses profissionais, se é licenciatura mesmo em matemática, eu acho que não há problema em considerar que é da área da pedagogia. Mas não entra nesse mérito de afins, não. Fala que está de acordo, que tem a ver com a área pedagógica, não entra nesse mérito de afins, não, porque aumenta a complicação. Um assunto que eu não falei com vocês, a CNM, na minha amiga Marisa, que citamos agora há pouco, respeito demais ela. Meu sonho é ser a Marisa quando eu crescer. É assistente social, mas ela diverge de mim sobre esse ponto. Assistente social e psicólogos poderão ser pagos com subvinculação 70%? Eu não falei sobre isso. Sim ou não? Levanta a mão quem acha que pode. Só isso? A CNM e a Marisa fizeram isso com a cabeça de vocês? Quem acha que não? Uai, tem um monte de gente que não acha nada. O Alessio explicou ontem que pode. Isso aí. A CNM, nisso a Marisa é voto vencido, já falei isso para ela. Desde que esteja na rede de ensino, trabalhando com políticas públicas de educação, pode. Tá? Essas são as questões que chegaram por escrito para mim. Eu sei que eu tenho que devolver a palavra para o professor. Muito obrigado pela atenção de vocês, vocês são maravilhosos. Bom, vamos ouvir o último colega, precisamos encerrar. Gente, tem uma novidade aqui. Eu vou passar a palavra, meu colega. Eu gostaria de convidar aqui agora, de primeira mão, a nova reitora da UNEB, professora Adriana. Por favor, professora, venha fazer parte para receber os aplausos dos nossos colegas. Ainda não foi empossada, mas já estamos com esse privilégio de ter também a Universidade Estadual da Bahia. Já tivemos a Federal e agora a UNEB. A professora também vai fazer os cumprimentos já. Tá certo, professora, por favor? Bom, gente, eu acho que o nosso objetivo foi literalmente alcançado. Mas isso
não faria sentido se vocês não estivessem aqui, os dirigentes.